Olá, aventureiros do Velho Oeste. Sejam muito bem-vindos a mais uma emocionante aventura do lendário Tex Willer. Hoje vamos embarcar em uma jornada épica pela fronteira sem lei do Arizona, onde a justiça é feita na ponta do revólver e a coragem é a única moeda que vale. Preparem-se para a Terra Sem Lei, uma história dividida em 2 capítulos repletos de ação, mistério e o código de honra que só os verdadeiros heróis do Oeste conhecem. Acomodem-se, parceiros, porque a cavalgada está prestes a começar. O sol despontava no horizonte do Arizona com sua luz dourada, pintando as rochas avermelhadas e os cactos gigantes que decoravam a paisagem árida. Tex Willer cavalgava em seu fiel cavalo Dinamite, com os olhos atentos perscrutando cada sombra e cada movimento na vastidão do deserto. Ao seu lado, Kit Carson, o lendário batedor, mantinha a mão próxima ao coldre, demonstrando a tensão que pairava no ar daquela manhã aparentemente tranquila. Os 2 companheiros haviam recebido um chamado urgente do xerife de Red Creek, uma pequena cidade mineradora que surgia no meio do nada como um oásis de civilização. A mensagem era breve, mas alarmante. Bandidos haviam tomado conta da região e o terror reinava absoluto. Nenhum representante da lei ousava se aproximar, pois os últimos que tentaram acabaram encontrando covas rasas no deserto. Tex ajustou seu chapéu enquanto observava a trilha à frente. Suas feições, marcadas pelo sol e pelas inúmeras batalhas, demonstravam a determinação de um homem que havia dedicado sua vida a levar justiça onde a lei não alcançava. Kit Carson, com sua experiência de décadas desbravando territórios selvagens, sabia ler os sinais da natureza como poucos, e algo em seu olhar indicava que problemas sérios os aguardavam. À medida que se aproximavam de Red Creek, sinais preocupantes começaram a surgir pelo caminho. Carroças abandonadas com marcas de tiros, restos de fogueiras recentes e pegadas de diversos cavalos indicavam atividade intensa de grupos armados. Kit Carson desmontou para examinar os rastros mais de perto, sua expressão tornando-se cada vez mais grave conforme estudava as marcas na areia. O batedor levantou-se lentamente e fez um sinal para Tex. Suas palavras eram carregadas de preocupação. Pelo menos 20 homens armados haviam passado por ali nas últimas horas, e a direção que seguiam não deixava dúvidas. Estavam cercando Red Creek como predadores, preparando o bote final. A situação era ainda mais grave do que imaginavam inicialmente. Tex e Kit apressaram o passo, mas mantiveram a cautela. Não adiantaria chegarem mortos a uma cidade que precisava de ajuda. Ao avistar as primeiras construções de Red Creek, perceberam que a cidade parecia um cemitério. As ruas estavam desertas, janelas fechadas com tábuas, e um silêncio sepulcral pairava sobre o local. Apenas o vento assobiava entre os prédios abandonados. Desmontaram próximo ao salão, amarrando os cavalos na frente do salão. Tex empurrou as portas batentes com cuidado, entrando no estabelecimento com a mão no coldre. Dentro, algumas figuras assustadas se encolhiam nos cantos, e o próprio dono do salão tremia atrás do balcão. O medo era palpável no ar, denso como a fumaça dos charutos que antes enchiam aquele lugar. O xerife Johnson surgiu de uma porta lateral, seu rosto demonstrando o alívio de finalmente ver reforços chegando. Ele era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um distintivo que parecia pesar toneladas em seu peito. Suas palavras saíram atropeladas enquanto relatava o pesadelo que Red Creek havia se tornado nas últimas semanas desde a chegada do bando de Rattlesnake Morgan. Rattlesnake Morgan era um nome que fazia até os mais corajosos estremecerem. Ex-soldado confederado que nunca aceitou a derrota na Guerra Civil, ele havia reunido um exército particular de mercenários e renegados. Seu objetivo era criar um reino próprio no Arizona, onde ele seria a única lei. Red Creek era apenas o começo de seus planos de dominação territorial.
O xerife explicou que Morgan havia estabelecido seu quartel-general em uma antiga mina abandonada nas colinas próximas. De lá, seus homens faziam incursões regulares na cidade, cobrando tributos absurdos e punindo violentamente qualquer um que ousasse resistir. 3 comerciantes já haviam sido mortos, como exemplo, e suas famílias expulsas da cidade sem nada além das roupas do corpo. Tex ouviu tudo em silêncio, sua mandíbula cerrada demonstrando a raiva contida. Kit Carson estudava um mapa improvisado que o xerife havia desenhado, mostrando as posições conhecidas dos bandidos e as rotas que usavam. A situação era complexa. Enfrentar 20 ou mais bandidos experientes exigiria mais do que coragem, exigiria estratégia e timing perfeito. A noite caiu sobre Red Creek como um manto negro, e com ela veio a tensão de saber que os bandidos poderiam atacar a qualquer momento. Tex e Kit se revezaram na vigília, posicionados estrategicamente para terem visão completa da rua principal. Cada sombra que se movia, cada som que ecoava na escuridão, poderia ser o prenúncio do ataque que todos temiam. Por volta da meia-noite, o som inconfundível de cavalos galopando ecoou na distância. Kit Carson assobiou baixo, alertando Tex da aproximação. Pela luz da lua, conseguiram contar pelo menos 12 cavaleiros se aproximando da cidade em formação de ataque. Os bandidos de Morgan vinham cobrar seu tributo semanal e provavelmente não esperavam encontrar resistência desta vez. Tex deslizou do telhado onde estava posicionado e encontrou Kit Carson na entrada do salão. Trocaram apenas um olhar, aquele tipo de comunicação silenciosa que apenas parceiros de longa data desenvolvem. Sabiam exatamente o que precisava ser feito. O plano era simples: deixar os bandidos entrarem na cidade e então surpreendê-los em uma emboscada calculada. Os bandidos entraram em Red Creek com arrogância característica, rindo alto e disparando tiros para o ar. O líder do grupo, um homem corpulento chamado Brock, gritou para que os moradores saíssem de suas casas e trouxessem o dinheiro. Sua voz ecoava pelas ruas desertas, carregada de ameaças e violência mal contida. Foi quando Tex Wheeler surgiu no meio da rua principal. Sua figura solitária, mas imponente sob a luz da lua. Sua voz cortou a noite como uma lâmina afiada, desafiando os bandidos a largarem as armas e se entregarem. A resposta de Brock foi uma gargalhada zombeteira e a ordem para seus homens abrirem fogo contra aquele tolo solitário. O que os bandidos não esperavam era a armadilha cuidadosamente preparada. No momento em que sacaram suas armas, Kit Carson surgiu de um telhado com seu rifle, enquanto o xerife e alguns cidadãos corajosos apareceram em janelas estratégicas. O tiroteio que se seguiu foi rápido e preciso, com Tex demonstrando toda a sua habilidade lendária com os revólveres. Em menos de 2 minutos, metade dos bandidos estava no chão, feridos ou mortos. Os sobreviventes, incluindo Brock, recuaram em pânico, percebendo tarde demais que haviam caído em uma armadilha. Galoparam de volta para as colinas, deixando para trás companheiros caídos e o mito de sua invencibilidade completamente destruído. Kit Carson desceu do telhado com um sorriso satisfeito, recarregando seu rifle enquanto avaliava os resultados da emboscada. Tex checou cada um dos bandidos caídos, desarmando-os e garantindo que não representavam mais ameaça. O xerife Johnson não conseguia esconder sua admiração e alívio, finalmente vendo uma luz no fim do túnel do pesadelo que havia se tornado sua cidade. Porém, Tex sabia que aquilo era apenas o começo. Haviam vencido uma batalha, mas a guerra estava longe de terminar. Rattlesnake Morgan não aceitaria essa derrota sem retaliação e provavelmente viria com força total. Era necessário se preparar para o confronto final, e o tempo estava contra eles. Enquanto o sol começava a nascer novamente sobre Red Creek, os moradores saíam cautelosamente de suas casas, mal acreditando que finalmente alguém havia enfrentado os bandidos e vencido.
Crianças olhavam admiradas para Tex e Kit, enquanto mulheres e homens ofereciam palavras de gratidão. Mas todos sabiam que a verdadeira prova ainda estava por vir. Kit Carson estudava o horizonte com sua luneta, observando movimentação suspeita nas colinas. Rattlesnake Morgan certamente já havia sido informado do ataque fracassado e estaria preparando sua resposta. O batedor estimou que teriam, no máximo, até o entardecer, antes que todo o bando descesse sobre a cidade em um ataque massivo e sem piedade. Tex reuniu todos os homens capazes de segurar uma arma na cidade. Eram apenas 15 ao todo, incluindo o xerife e alguns mineradores aposentados que já haviam visto dias melhores. Contra os mais de 20 bandidos experientes de Morgan, as chances não eram favoráveis, mas Tex Wheeler nunca foi homem de recuar diante da adversidade. Começou a traçar um plano de defesa que transformaria Red Creek em uma fortaleza improvisada. As horas seguintes foram de preparação febril em Red Creek. Sob a orientação de Tex Wheeler e Kit Carson, a cidade se transformou em um labirinto de armadilhas e posições defensivas. Barricadas foram erguidas nas entradas principais, janelas foram reforçadas como ninhos de atirador, e até mesmo as mulheres e crianças receberam tarefas importantes, como carregar munição e cuidar dos feridos que certamente viriam. Kit Carson utilizou toda a sua experiência como batedor para criar armadilhas ao redor da cidade. Cordas esticadas para derrubar cavaleiros, pregos espalhados estrategicamente nas trilhas de acesso e até mesmo algumas cargas de dinamite posicionadas em pontos críticos. Cada detalhe poderia fazer a diferença entre a vitória e a derrota quando Rattlesnake Morgan finalmente atacasse. O xerife Johnson distribuiu toda a munição disponível no arsenal da cidade, que infelizmente não era muita. Cada homem recebeu o máximo de balas que pudesse carregar, mas todos sabiam que teriam que fazer cada tiro contar. Não haveria desperdício permitido quando os bandidos chegassem. Por volta do meio-dia, um único cavaleiro apareceu no horizonte, carregando uma bandeira branca improvisada. Era um emissário de Rattlesnake Morgan, trazendo uma mensagem para os defensores de Red Creek. Tex permitiu que ele se aproximasse, mas manteve o rifle apontado em sua direção durante toda a conversa. O mensageiro, um jovem de aparência nervosa, entregou o ultimato de Morgan. Se Tex Wheeler e Kit Carson deixassem a cidade imediatamente e os moradores pagassem o dobro do tributo normal, Morgan pouparia Red Creek da destruição total. Caso contrário, ele prometia não deixar pedra sobre pedra e nenhum sobrevivente para contar a história. A resposta de Tex foi curta e definitiva. Ele rasgou a mensagem na frente do emissário e mandou dizer a Morgan que, se quisesse, Red Creek teria que tirá-la das mãos de homens dispostos a morrer defendendo seu lar. O mensageiro galopou de volta para as colinas, levando consigo a declaração de guerra que selaria o destino de todos os envolvidos. As horas da tarde se arrastaram com uma lentidão torturante. Cada homem verificava e reverificava suas armas, checava sua posição e esperava pelo inevitável. Tex circulava entre os defensores, oferecendo palavras de encorajamento e instruções finais. Sua presença calma e confiante ajudava a manter o moral alto, mesmo diante das probabilidades desfavoráveis. Kit Carson subiu ao ponto mais alto da cidade, o topo da igreja, de onde tinha visão completa dos arredores. Foi ele quem primeiro avistou a nuvem de poeira que anunciava a chegada do exército de Rattlesnake Morgan. O batedor estimou pelo menos 25 cavaleiros vindo em formação de ataque total, sem sutileza ou cautela. Tex deu o sinal para que todos assumissem suas posições. As ruas de Red Creek ficaram desertas mais uma vez, mas desta vez não era medo que as esvaziava, era estratégia. Atrás de cada janela, cada barricada, cada canto estratégico,
Homens determinados aguardavam com armas carregadas e corações batendo forte no peito. Rattlesnake Morgan liderava pessoalmente o ataque, sua figura imponente montada em um garanhão. Ao seu lado, cavalgava Brock, com um curativo ensanguentado no ombro da noite anterior, sedento por vingança. O exército de bandidos avançava como uma avalanche humana, confiante em sua superioridade numérica e em anos de terror sem oposição. Os primeiros cavaleiros que entraram na cidade foram instantaneamente derrubados pelas armadilhas de Kit Carson. Cavalos tropeçaram nas cordas esticadas, jogando seus cavaleiros violentamente no chão. Outros pisaram nos pregos e relincharam em dor, criando confusão nas fileiras dos atacantes. A invasão confiante rapidamente se transformou em caos. Foi então que Tex deu o sinal, e Red Creek explodiu em uma tempestade de fogo. De cada posição defensiva, rifles abriram fogo simultaneamente, criando um inferno de chumbo que os bandidos não estavam preparados para enfrentar. O elemento surpresa e as posições fortificadas compensavam em parte a inferioridade numérica dos defensores. Morgan rapidamente percebeu que havia subestimado a resistência que encontraria. Gritou ordens para seus homens se espalharem e buscarem cobertura, mas na confusão inicial, muitos já haviam caído. Brock liderou um grupo que tentou flanquear as defesas pela rua lateral, mas foi recebido pelo rifle certeiro de Kit Carson, do alto da igreja. O confronto se estendeu pela tarde inteira, transformando Red Creek em um campo de batalha onde cada esquina poderia significar vida ou morte. Tex Wheeler estava em seu elemento, movendo-se entre as posições como um fantasma, sempre aparecendo onde a defesa estava mais pressionada, seus revólveres trovejando com precisão mortal. Um grupo de bandidos conseguiu incendiar o estábulo e as chamas começaram a se espalhar perigosamente para construções adjacentes. Alguns moradores tiveram que abandonar suas posições para combater o incêndio, enfraquecendo a linha de defesa. Morgan viu a oportunidade e ordenou um ataque concentrado naquele setor. Foi o momento mais crítico da batalha. Tex percebeu a manobra de Morgan e correu para reforçar o ponto fraco, mas estava do outro lado da cidade. Kit Carson fez uma decisão instantânea, deixando sua posição segura no campanário e descendo para ajudar a conter o avanço dos bandidos naquele setor crucial. O tiroteio naquele canto de Red Creek atingiu intensidade feroz. Kit Carson e meia dúzia de defensores seguraram a posição contra o dobro de atacantes, utilizando cada pedaço de cobertura e cada bala com precisão calculada. Quando Tex finalmente chegou com reforços, encontrou Kit ferido, mas ainda ativo, tendo impedido o colapso da linha defensiva. A maré da batalha começou a virar, quando uma das cargas de dinamite de Kit foi detonada acidentalmente pelo fogo, causando uma explosão massiva que destruiu parte de uma barricada, mas também eliminou 5 bandidos que estavam próximos demais. O choque da explosão fez ambos os lados recuarem momentaneamente, todos atordoados pelo estrondo. No silêncio que se seguiu à explosão, Rattlesnake Morgan fez um cálculo frio. Havia perdido mais da metade de seus homens, e os defensores de Red Creek demonstravam uma determinação que ele não havia antecipado. Pela primeira vez em anos, o temido bandido considerou a possibilidade de derrota, mas seu orgulho e sede de vingança eram maiores que sua prudência. O bandido gritou um desafio final, chamando Tex Wheeler para um duelo decisivo no meio da rua principal. Se Tex vencesse, Morgan e seus homens sobreviventes deixariam Red Creek para sempre. Se Morgan vencesse, a cidade seria dele. Era uma proposta desesperada de um homem que via seu império desmoronando, mas também era a chance de terminar o derramamento de sangue. Tex aceitou o desafio sem hesitação, apesar dos protestos de Kit Carson e do xerife Johnson. Caminhou até o centro da rua principal, seus passos ecoando no silêncio tenso que havia caído sobre Red Creek.
Morgan o aguardava do outro lado, mão pairando sobre o coldre, olhos injetados de ódio e determinação letal. Por um momento que pareceu se estender por uma eternidade, os dois homens se encararam, medindo um ao outro, esperando pelo movimento que definiria tudo. O vento soprou, levantando poeira entre eles. Algum sobrevivente de guerra observava das janelas, mal ousando respirar. Kit Carson, mesmo ferido, mantinha seu rifle pronto caso algum bandido tentasse trapacear. O movimento veio mais rápido que o olho poderia acompanhar. Ambos sacaram simultaneamente, 2 disparos ecoando como um único trovão que reverberou pelas montanhas. Por um instante congelado, ninguém sabia quem havia vencido. Então, lentamente, Rattlesnake Morgan cambaleou para trás, seu revólver caindo da mão enquanto uma mancha vermelha se espalhava por seu peito. Tex permaneceu em pé, seu revólver ainda fumegando, uma pequena marca de raspão em seu chapéu, mostrando quão próximo havia chegado à morte. Morgan caiu de joelhos, depois para frente, sua era de terror terminando na poeira da rua que tentara dominar. Os bandidos sobreviventes, vendo seu líder caído, largaram as armas em rendição. O xerife Johnson e os moradores de Red Creek emergiram de suas posições, mal acreditando que haviam sobrevivido e vencido. Aplausos e gritos de celebração ecoaram pela cidade, enquanto homens abraçavam suas famílias e contavam seus feridos. Kit Carson, mesmo com uma bala no braço, sorria largamente, sabendo que haviam libertado não apenas Red Creek, mas toda a região do terror de Morgan. Nos dias que se seguiram, Tex e Kit ajudaram a reconstruir o que havia sido destruído na batalha. Os bandidos sobreviventes foram mantidos sob custódia, aguardando transporte para a prisão federal. O xerife Johnson, que havia recuperado sua coragem e dignidade, assumiu plenamente seu papel como guardião da lei em Red Creek. Quando finalmente chegou a hora de partir, metade da cidade estava na rua principal para se despedir de seus salvadores. Crianças corriam ao redor de dinamite e mulheres ofereciam provisões para a jornada. Tex e Kit montaram seus cavalos, um pouco envergonhados com toda a atenção, mas satisfeitos por terem cumprido o que haviam vindo fazer. O xerife Johnson apertou as mãos dos dois heróis, prometendo que Red Creek nunca esqueceria o que haviam feito. Tex simplesmente tocou a aba de seu chapéu em resposta, enquanto Kit Carson acenava para as pessoas que haviam ajudado a salvar. Então, com um leve toque de esporas, os dois companheiros iniciaram sua cavalgada de volta ao deserto. Enquanto Red Creek desaparecia no horizonte atrás deles, Tex e Kit cavalgavam em silêncio confortável, o tipo de silêncio compartilhado por homens que haviam enfrentado a morte juntos e saído vitoriosos. O sol começava a se pôr, pintando o céu do Arizona com tons de laranja e vermelho, como se a própria natureza celebrasse mais uma vitória da justiça sobre o caos. E assim termina mais uma emocionante aventura de Tex Willer e Kit Carson, onde a coragem, a amizade e o senso de justiça prevaleceram sobre a tirania e a violência. Terra sem lei. Nos lembra que mesmo nos lugares mais desolados, onde o mal parece reinar absoluto, sempre haverá heróis dispostos a lutar pelo que é certo. Espero que tenham gostado desta jornada pelo Velho Oeste. Se você curtiu esta história épica, não esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura futura. Ative o sininho das notificações para ser avisado quando mais histórias incríveis do Tex Willer e outros heróis do Oeste forem publicadas.